Amados irmãos e irmãs, mês de agosto, queremos pedir a intercessão de Nossa Mãezinha das Graças para que este mês seja um mês de muitas vitórias. Queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora das Graças para que esse mês de agosto seja um mês, agosto de Deus, que toda a vontade de Deus se realize na vida de cada um de nós. Um mês de muitas vitórias para todos nós. E é um mês muito especial, porque todo ele é dedicado às diversas vocações. E nesta primeira semana, nós rezamos pela vocação do ministério ordenado. Rezamos pelos diáconos, rezamos pelos padres, rezamos pelos bispos, rezamos pelo Papa, rezamos pelo nosso seminário, pelas vocações do nosso seminário. E também queremos agradecer a Deus por todos os bispos que já passaram aqui na nossa arquidiocese, por todos os padres que já passaram em nossa paróquia, tanto bem nos fizeram. Queremos louvar a Deus pela vida de todos eles. Também pedir a Deus por aqueles que foram ordenados e já morreram, para que o Senhor os recompense no céu, para que tenham o convívio dos eleitos, a alegria dos santos, a luz perpétua. Então esse mês, todo ele dedicado às diversas vocações. E hoje, amados irmãos e irmãs, nós temos esse belíssimo evangelho. É um evangelho que vem nos colocar na rota certa. Que muitas vezes nós estamos caminhando, mas por caminhos tortuosos. Muitas vezes nós estamos caminhando, mesmo professando a fé, mas por caminhos errados. Então esse evangelho quer nos colocar na rota certa. Eu penso que ele é um grande alerta para nós. Porque, amados irmãos e irmãs, os nossos braços, eles são curtos. A nossa mão é pequena. O nosso coração muitas vezes é fechado. A nossa mente, quantas vezes ela é mesquinha. A nossa visão, às vezes, é turva. E esse evangelho quer alargar a nossa visão, os nossos sentidos, as nossas decisões, o nosso caminhar. É o evangelho da multiplicação dos pães. Só para nós termos uma ideia, todos os evangelistas contam para nós esse acontecimento. Então, a partilha do pão foi algo que marcou profundamente a igreja nascente. Todos os evangelistas relatam. Então nós precisamos ter essa docilidade para acolher as verdades de Jesus, as propostas de Jesus, o novo modo de viver de Jesus. E é bonito porque fala para nós dessa partilha do pão. E nós precisamos mais do que nunca aprender a partilhar. Precisamos partilhar o pão da palavra. Precisamos partilhar o pão da Eucaristia. E essa partilha do pão da palavra e do pão da Eucaristia deve nos levar a partilhar o pão da amizade, a partilhar o pão da cultura, a partilhar o pão do progresso, a partilhar o pão
do amor fraterno. Por isso, amados irmãos e irmãs, que possamos aprender a partilhar. Porque quando nós partilhamos, todos ficam saciados e ainda sobra. Por isso, é um grande convite a partilharmos o pão que é Jesus e não a partilharmos o pão do demônio, como muitas vezes nós fazemos. O pão do egoísmo, o pão da vaidade, o pão da ganância, o pão da intransigência, o pão do ódio, o pão da violência. Tudo isso é o pão do diabo. Então nós somos convidados a partilhar o pão certo. Depois, amados irmãos e irmãs, o texto sagrado diz para nós que Jesus, Ele não dá as costas para o povo sofrido, o povo marginalizado, o povo sedento. O texto sagrado diz para nós que Jesus viu a multidão sedenta, faminta, excluída. Jesus teve misericórdia deles e Jesus curou as suas doenças, os libertou de seus pecados. Por isso, amados irmãos e irmãs, essa partilha mostra para nós, esse evangelho, que Jesus não dá as costas. E para os nossos tempos atuais isso é muito importante, porque às vezes o tentador coloca em nosso coração o desejo de uma igreja que dê as costas para os mais necessitados, que dê as costas para os excluídos, que dê as costas para os abandonados. E hoje Jesus vem nos dizer: quem dá as costas para essas pessoas, na verdade, estão dando as costas para Ele. Por isso, devemos ter muito cuidado, porque às vezes, dolorosamente, nós estamos dando as costas para Jesus e estamos perdendo a nossa alma. Depois, amados irmãos e irmãs, a hora vai se adiantando. E aí, os próprios discípulos, aqueles que estavam com Jesus, eles dão uma sugestão a Jesus: olha, Senhor, a hora já vai se adiantando, é muita gente, vamos mandá-los embora, para que cada um possa comprar o seu alimento. Irmãos e irmãs, aqui também está uma grande conversão para nós, porque justamente são aqueles que estavam com Jesus que querem mandar o povo embora com fome, que cada um se vire para comprar o seu alimento. Então precisamos ter muito cuidado, porque eles estavam com Jesus e ainda não tinham entendido nada de Jesus. E às vezes isso acontece conosco. Estamos com Jesus diariamente, às vezes até presente no Santíssimo Sacramento, mas ainda não entendemos nada de Jesus. Às vezes estamos com Nossa Senhora, com a sua imagem, rezando pela sua intercessão, mas ainda não entendemos nada de Jesus. Por isso que é fundamental nós perseverarmos em Jesus, para que Ele vá nos colocando no rumo certo, na direção certa. E qual é a resposta de Jesus? Não é para mandar ninguém embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Irmãos e irmãs, essa resposta de Jesus é uma resposta que os países ricos não querem ouvir para ajudar as nações mais pobres. É uma resposta que os ricos cerram os seus ouvidos. É uma resposta que aqueles que defendem a economia acima da vida também não querem ouvir. Dai-lhes vós mesmos de comer.
É Jesus dizendo para nós que nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós precisamos aprender isso. Somos responsáveis uns pelos outros. E todas as estruturas que existem, elas devem estar a serviço da pessoa. Elas devem estar a serviço da vida. Seja a estrutura religiosa, seja a estrutura política, seja a estrutura econômica. Todas as estruturas precisam estar a serviço da pessoa, a serviço da vida. Então nós precisamos deixar Jesus nos orientar, porque nós sabemos muito bem a lógica que é vender e comprar. Todos nós sabemos essa lógica, mas precisamos mais do que nunca aprender a lógica da gratuidade, aprender a lógica da partilha. E é justamente essa lógica de Jesus que causa a grande revolução, onde todos são saciados e ainda sobra. Depois, amados irmãos e irmãs, é tão bonito, porque Jesus pede o povo para sentar, para poder se alimentar. Naquele tempo, só os que se sentavam eram os homens livres. É Jesus dizendo para nós que todos nós devemos ser livres. Ele não quer ninguém escravo, escravo das ideologias, escravo de pessoas, escravos de políticas, escravos do pecado. Jesus não quer ninguém escravo. Ele nos quer, todos nós, homens e mulheres livres. E é na liberdade que Ele quer o nosso sim, o nosso coração, a nossa consciência, o nosso amor. Depois, amados irmãos e irmãs, é bonito porque aqui recupera também a força da família. Nós precisamos recuperar esse sentar junto em família. E sentar junto em família não é só para alimentar fisicamente o corpo, mas sentar junto em família para alimentar também a alma. Jesus agradece pelo pão, dá a bênção do pão. E nós precisamos mais do que nunca recuperar essa bênção de Jesus na nossa casa, na nossa refeição. Sentar para partilhar, sentar para crescer na amizade, sentar para ver as dificuldades e também encontrar soluções. Então precisamos de tudo isso. E Jesus nos dá também esse direcionamento, esse caminho. Depois, amados irmãos e irmãs, é bonito, porque Jesus pergunta: o que é que vocês têm? Outro evangelho vai dizer para nós que é uma criancinha que apresenta o que tem, 5 pães e 2 peixes. Ou seja, Jesus aproveita tudo aquilo que nós temos e multiplica e potencializa. Por isso, amados irmãos e irmãs, tudo que nós somos e temos, devemos aprender a colocar nas mãos de Jesus. Se você tem uma fé pequenininha, coloque nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Se você tem um senso de justiça ainda falho, coloque nas mãos de Jesus, e você vai se tornar o promotor de um mundo novo. Se você tem pouca misericórdia, coloque nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Se você tem pouco amor, coloque nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Então nós precisamos realmente deixar tudo e abraçar Jesus. É por isso que a segunda leitura vem dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. E nós precisamos pedir esta graça.
que nada nesta vida nos separe do amor de Deus, revelado plenamente em Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Deus nos ama, nos dá tudo, e que nós possamos também, no nosso dia a dia, nos colocar nessa trajetória de vida, de libertação e de amor sem fim. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.